minha formação básica é linguística, mas o doutor Theo Brandão, que é médico, mas era também antropólogo, e sempre me incentivou muito a conhecer autores da literatura de cordel, para que eu pudesse estudar um pouco essa literatura do cordel alagoana. Inclusive, em alguns outros estados já há bastante trabalho, mas aqui em Alagoas há pouquíssimos trabalhos sobre o cordel, não é? Então, eu me interessei, comecei a ler vários livros da literatura do cordel. Inclusive, ele me forneceu todo o acervo de que ele dispunha, que inclusive hoje está no Museu Theo Brandão, e realmente eu me interessei. E a questão básica que me fez realmente me interessar cada vez mais pela literatura do cordel é, sobretudo, pela forma, a expressão do povo através de uma língua escrita, que é uma língua escrita muito próxima da fala. Quer dizer, pelo próprio nível de escolaridade do autor de cordel, quer dizer, ele não tem um nível de escolarização alta, mas eles conseguem escrever, expressar realmente o que eles pensam, e a gente sente, na verdade, a proximidade entre a fala e a escrita. E essa é uma questão interessante. Quer dizer, é a questão, por exemplo, de as pessoas escreverem, ou o dom da escrita, quer dizer, não é adquirido na escola. Quer dizer, os autores da literatura de cordel mostraram muito bem isso. Então, eu me interessei para saber exatamente essa forma de expressão escrita de pessoas mesmo iletradas, quer dizer, conseguirem fazer poemas, uma questão que é super importante. O Nordeste foi realmente a região por excelência onde o cordel se desenvolveu aqui no Brasil, né? E nós tivemos, em outros séculos, foi uma literatura muito rica, né, com vários representantes em vários estados do Nordeste, inclusive aqui em Alagoas. No final do século XX é que a gente sente cada vez mais a literatura se tornando mais escassa, mais pobre, com pouquíssimos representantes. Inclusive aqui em Alagoas nós temos atualmente pouquíssimos representantes. Tivemos excelentes representantes, inclusive o Enéas Tavares Santos, que é um dos autores que eu estudei. Temos poucos representantes hoje da literatura de cordel no Brasil. E o que a gente observa é, sobretudo no final do século passado, início desse século, eu acho que a intensificação dos meios de comunicação, do rádio, a televisão, tudo isso contribuiu para que o cordel deixasse de cumprir o seu objetivo primeiro, né? Que era de informação, divulgação, não só da cultura local, mas do acontecimento do Brasil, o que acontecia realmente em termos de país, né? Eu acho que essa era a função principal do cordel. E talvez por ser uma literatura que venha do povo, o que a gente observa é que existe muito preconceito, né, sobre o cordel, sobretudo por parte da elite. Você não encontra, por exemplo, em nenhum livro de literatura brasileira, nenhuma referência sobre a literatura de cordel. E não é por acaso que isso acontece, né? A gente tem a literatura de elite, que é a literatura brasileira reconhecida como a literatura de elite, e a literatura de cordel, que são tratadas, quando são tratadas, separadamente. Então, existe um preconceito. E por quê? Porque o autor da literatura de cordel é considerado como o iletrado, enquanto que o da literatura erudita é o letrado, né? Então, é questão de valorização por parte da própria sociedade. Não é tarefa tão fácil a de uma farinhada. Primeiro arranca a mandioca da terra onde foi plantada, porém o pobre roceiro fica de mão calejada. Sendo a mandioca arrancada, botam-na nos caçoais, assim ela é retirada de lá dos mandiocais, indo à casa de farinha nos lombos dos animais. Lá na casa de farinha jogam de qualquer maneira, às vezes até mistura mandioca com macaxeira. Ali tudo perde a casca, na faca da raspadeira. Depois de toda a raspada, num banco e vão colocando, um homem puxa uma roda, um caititu vai girando, estragando a mandioca e uma mulher vai cevando. Ficando a massa bem seca, daí vai ser peneirada, uma mulher, talvez duas, em trabalheira danada, vai deixando ela bem fofa, pronta para ser torrada. Dali ela é posta na prensa e segue a tarefa bruta. Um homem aperta o fuso com uma força absoluta. Ela solta a manipoeira, ficando uma massa enxuta. O forno já está aquecido com lenha, não com carvão. O mexedor já está pronto, tendo um rodo em sua mão. Aí começa o processo chamado de torrefação. Por fim, já torrada é posta em algum recipiente, em saco ou mesmo bruaca. E agora, daí para frente, ela já está pronta para matar a fome da gente.
A escrita nasceu com o cordel, por que não dar continuidade a esta cultura? Isso é uma parte integrante da nossa cultura, o cordel. Cordel, que todo mundo sabe por que se chama cordel, né? Porque coloca num cordão nas barracas para se vender na feira. Aí deram o nome de cordel, literatura de cordel. E o cordel tem vários estilos. Você fala sobre a corrupção dos seres humanos, fala sobre um incêndio, uma história, conta uma história do que aconteceu com o ser humano, o negativo, o positivo. E eu continuo, não quero parar de escrever, não. Eu estou escrevendo até minha biografia em cordel. Conheci o cordel porque eu tive visão, até 18 anos eu enxergava bem. E eu li muito cordel. O primeiro cordel eu escrevi nos anos 60. Até um incêndio que teve no mercado, eu não tenho esse livro mais, não sei se tem no Museu Theo Brandão. Eu vi que houve um incêndio no mercado, justamente o cordelista, antigamente, eles eram como se fossem jornalistas naquela época. Eles colocavam, escreviam aqueles livros falando sobre aquilo, aqueles casos assim, como se eles estivessem dando notícia. Eu estudei 7 anos no Colégio São José, fiz o primeiro e segundo grau e fiz o vestibular na Universidade Federal, sou graduado em História, como eu falei, e fiz o curso de Teologia, fiz o curso de pós-graduação em Minas Gerais e criei essa técnica de matemática que foi criada, foi aprovada pela Universidade Federal de Minas Gerais. E criei essa cartilha Interbraille, de desenho e relevo para cegos. As letras, a tinta com o braille, os desenhos cegos não só pode ver agora o desenho, que quando fala em desenho, o cego não pode ver o desenho, agora pode pegar e sentir o desenho. Pode também escrever e as pessoas que enxergam aprender o braille vendo o braille escrito nas letras à tinta. Estou oferecendo as minhas literaturas de cordel aos turistas aqui de Maceió, que realmente são as pessoas que me dão o maior prestígio e o maior valor das minhas literaturas. Você vendeu muitas? Já, minha filha. Brasil vai ficar dependente, tá vendo? Admiro a Marinha. Muito bem. O PDV não existia, todos estavam passando. Inventaram essa lei aos pobres, foram forçados a pedir demissão, sem emprego estão ficando. A morte é uma tristeza. Sobre a morte de meu querido paizinho, o submarino Tibira representa Alagoas. O Vicente foi decente, em homenagem a São Vicente. A escola do futuro. Desde criança, minha mãe sempre comprava essas historinhas de outros autores. E eu sempre lia para minha avó, meu avô, minhas tias, e todo mundo sempre gostava. Mas na família eu sempre a única quem gostava muito de ler essa literatura de cordel. Quando foi em 79, pelo um caso que ocorreu comigo na Escola de Auxiliar de Enfermagem na rua Pedro Monteiro, de lá para cá eu comecei a escrever a primeira literatura, foi sobre o aterro da Lagoa Mundaú, o progresso e a decadência. A segunda, a natureza. A terceira, memórias de uma ex-estudante, por este caso que tinha acontecido comigo. E por aí em diante comecei a escrever. Hoje já tenho 31 literatura de cordel escrita por mim mesma e estou esperando que seja imprimido uma enciclopédia de Maria José de Oliveira. Eu escrevo literatura há 23 anos, sempre quem toda a vida me deu apoio mesmo em comprar as minhas literaturas e também ajudar, só foi muito mais os turistas. Maceió é uma cidade muito boa de se morar. Existem coisas infinitas que não cansamos de olhar. Infelizmente, só falta emprego para trabalhar. E Maceió tem coisas lindas que só quem vê acredita. Os nossos lindos coqueirais e nossas praias infinitas. É o mar soltando as espumas enquanto a onda se agita. Eu me sinto muito feliz. E às vezes quando vejo coisas que acontecem e que me chamam muita atenção, eu ali rapidamente, em momento de inspiração, eu pego a caneta, pego o caderno, começo a escrever. E por aí começo a iniciar a minha historinha, quando menos não espero, estou com uma literatura já pronta. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua sabedoria. Fizeste o céu e a terra com grande amor e alegria. Também criaste Jesus, filho da Virgem Maria. No dia em que Jesus nasceu, o mundo se alegrou. O gado mugiu no campo, depois o galo cantou. Os reis magos ficaram contentes, porque no grande oriente a estrela d'alva brilhou. 25 de dezembro é dia do seu nascimento. As coisas da natureza, a chuva, o sol e o vento. Foi Deus quem criou o homem para respeitar os seus mandamentos. Raul Vicente de Queiroz, qual a importância do cordel na cultura brasileira? Você que é um defensor intransigente do cordel. Olha, o cordel é porque ele divulga, né, é uma coisa que é inserida ao folclore, né? Ele busca as coisas anteriores, né? E a arma maior do cordelista é porque ele sonha, né, com aquilo e escreve aquilo que sonha, né? Você é um homem que
é poeta nato, foi violeiro, né? E depois você enveredou pela questão dos versos impressos, né? Há uma diferença muito grande da aceitação do público do violeiro para o cordelista? Agora, para falar um pouco certo, atualmente não está tendo isso nem o cordel e nem o repentista. Por quê? Quais são os motivos que... O motivo é porque realmente isso aqui deve ter uma divulgação ampla e que ela passa, e a mídia, né, a gente vai para a mídia, né, para ter uma certa divulgação, porque do contrário, o cordel, eu acho que o cordel, se não estiver morrendo, mas está bem próximo. Porque outra, que o que faria o cordel crescer, né, haver muito desenvolvimento, era se nós estivéssemos, né, uma tipografia, uma coisa lançada mesmo pelo governo, pelo esse secretário de Cultura e tal, e que nós pudéssemos, né, publicar os nossos originais, que estão todos inéditos. Você é um dos que tem esses originais que não foram publicados. E tem mais outros aqui na região, não é verdade? Eu tenho só tenho, por incrível que pareça, só tem um original aí publicado, né? Os Milagres das Plantas Medicinais. Como poeta vivido nos assuntos naturais, vou escrever um cordel mostrando as credenciais de tudo que Deus criou e o milagre que deixou nas plantas medicinais. O eucalipto laranja é de grande serventia para catarro na bexiga, para febre e disenteria.